E aí, pessoal, mais uma aula de banco de dados. Vamos dar continuidade aos assuntos. Hoje vamos trabalhar com um projeto de banco de dados. Projeto de banco de dados, na realidade, você vai trabalhar primeiro na modelagem conceitual. O que é a parte conceitual? Nada mais, nada menos é do que a ideia inicial, o que você pensa em fazer para poder começar o seu projeto de banco. Por exemplo, eu penso em fazer um banco de dados para armazenar os dados de uma biblioteca, de um supermercado. Então, tudo que eu pensar inicialmente, essa ideia inicial, eu vou começar na modelagem conceitual. Então, a modelagem conceitual ela se divide em duas partes ainda, que é a construção do modelo conceitual e o diagrama entidade e relacionamento. Depois que tiver todas feito a construção conceitual e o diagrama entidade e relacionamento, é que você vai para o modelo lógico, que é transformar o modelo conceitual em modelo lógico. Então, vamos entender aqui quais são as etapas. Vamos começar a pensar na criação do nosso projeto. Primeira parte, análise de requisitos. Você vai levantar os requisitos, que é o quê? Procurar saber o que é que tem que ter no banco, se é para ter senha, se é para ter login no usuário, se eu estou guardando dados na biblioteca, se é para capturar o título, a editora, o ano de publicação. Depois eu vou atrás do projeto conceitual, que aí no caso a gente vai começar a fazer a modelagem, entidade e relacionamento também. Projeto lógico, converter ele para o modelo de tabelas. E por último os comandos físicos no SGBD que nós selecionamos, né? No caso o PostgreSQL. Então tem que se pensar, mas o que é análise de requisitos? Preste atenção nessa imagem que temos aí. Normalmente, quando tem os requisitos, tem que pensar direitinho, porque é a base do sistema. Então, no nosso caso aqui, é a base do nosso projeto de banco. Onde você vai ter o seguinte, primeiro, se você analisar como é que o cliente explicou. Explicou essa árvore bacaninha com um balanço aí. Como é que o líder do projeto entendeu? Olha como é que ele imaginou o balanço. Como é que o analista projetou? Cortou a árvore ao meio. E como é que o programador construiu? Como é que o consultor de negócio descreveu? A coisa mais linda do mundo, que só faz tudo. E como é que o projeto foi documentado? Normalmente não tem documentação, não tem nada. Que funcionalidades foram instaladas? Faltou o principal, o balanço. E como o cliente foi cobrado? Sempre nas alturas. Como foi mantido? Só o básico. E o cliente requeria, o que o cliente realmente queria, era um balanço com um pneu de borracha. Então, a análise de requisitos, você tem que levantar todos os instrumentos, todas as necessidades do cliente, todos os desejos, para poder projetar o sistema e, em si, passar para o programador e o programador desenvolver. Aí vamos ter o quê? No análise de requisitos, identificação dos requisitos que o banco deve atender, no nosso caso, nosso projeto de banco de dados, entrevista com as pessoas envolvidas, que nós chamamos de stakeholders, descrição textual do processo, que é o mini-mundo, que é bastante importante essa descrição, porque a partir daí nós começamos a elaborar a ideia do nosso banco. Regras de negócio devem ser identificadas e entendidas. Não pode ficar sem a regra de negócio, dizer, o usuário vai ser guardado o histórico do que ele for feito, tem que ter a autenticação do usuário em si, em cada processo que ele faça, e assim vai. Mas vamos lá para o projeto conceitual. Criação do projeto conceitual baseado nos requisitos levantados. Você vai começar tudo a partir dos requisitos que você levantou na primeira entrevista com os stakeholders. A visão de alto nível da estrutura do banco de dados. Pense mais ou menos como é que seu banco iria ficar. O uso do modelo entidade e relacionamento. Normalmente a gente pega o texto, o mini-mundo, e converte para o modelo entidade e relacionamento. Descrição do conteúdo de informação e não estrutura de armazenamento. Aqui a preocupação é a descrição da informação e não como é que ele vai ser guardado no sistema. Aqui eu não estou procurando ainda saber como é que eu vou colocar no sistema, lá no sistema operacional o banco de dados. Por enquanto é só a descrição da informação. Vamos lá. No projeto lógico, é o mapeamento dos conceitos do modelo de entidade e relacionamento para banco de dados. Criação de modelos internos de banco de dados, detalhes sobre tabelas, relacionamentos, regras, metadados das colunas, criação do modelo relacional.
Quando a gente chega junto a toda essa parte aí de detalhe de tabela, relacionamento, regras e os metadados, nós podemos construir as tabelas e colocar tudo junto em um canto que nós iremos chamar de modelo relacional, onde vai ter as tabelas e as relações entre elas. Isso tudo dentro do projeto lógico. Qualquer dúvida, faça os comentários, não esqueça no próprio vídeo ou se não lá no Google Classroom. O projeto físico, que é a definição de detalhes técnicos da implementação do banco, criação de script, definição de permissões de acesso de usuário, otimização do desempenho do banco, é onde você irá manipular realmente o SGBD. Você vai criar lá os comandos para poder executar determinada criação de tabela. Você irá colocar um comando para consulta, uma atualização da tabela, dar permissão ao usuário X, retirar a permissão do usuário Y e assim sucessivamente. Configurar tags, procedures para poder agilizar as consultas no banco, que seria uma parte de otimização do desempenho, e assim vai. Dando os créditos, certo, pessoal? Esse exemplo de projeto foi de acordo com a professora Isabela que passou. Então vamos lá. Por exemplo, aqui eu teria um teórico minimundo, algo bem pequeno. O campus de IFB de Soledade precisa de um controle de uso do laboratório 1, por ser o mais equipado e mais amplo. Portanto, seremos contratados para desenvolver um sistema de banco de dados. O uso é registrado pelo administrador do sistema, que é um técnico administrativo, ou seja, o professor não tem acesso. Quem vai fazer esse controle é todo um técnico administrativo. Levantamento de requisitos. Podemos fazer essas 10 perguntas para ter resposta. O problema escolhido é implementável? Alguém vai pagar por esta solução? Quem são os stakeholders? O que você precisa observar? Quais as funcionalidades que o sistema possuirá? Quais são os atores, os tipos de usuário que o sistema deverá cadastrar? Quais as funcionalidades que cada ator deverá ter acesso? Quais os atributos de cada funcionalidade? Quantas telas o sistema terá? Aí por último você desenha o protótipo inicial do sistema. Aí vamos lá, primeiro responder as perguntas. O problema escolhido é implementável? Sim, pois para solucionar é necessário apenas uma aplicação simples, que não gera muito custo para o IFPB. Alguém vai pagar por essa solução? Como será desenvolvido para solucionar um problema interno, não haverá pagamento. Porém, como existem muitos ambientes que apresentam esta situação, pode ser negociado futuramente. Então, lembre, nada que você faça possa ser que não gere futuramente um negócio para você e renda dinheiro. Terceira pergunta, quem são os stakeholders? A equipe do IFPB temos o diretor, a coordenação de curso, técnico administrativo e os professores. O que vocês precisam observar? É necessário observar como é feita atualmente a organização do uso do laboratório e observar as situações e problemas que estão ocorrendo. Então, entrar em campo, procurar todo o problema que está acontecendo e fazer relatório e analisar o que é que pode ser feito. Quais as funcionalidades que o sistema possuirá? Você pode cadastrar um técnico, você pode atualizar dados do cadastro do técnico, deletar o cadastro do técnico, cadastrar professor, atualizar dados do professor, deletar os dados do professor, cadastrar sala, atualizar cadastro de sala, deletar a sala, registrar a reserva, registrar a liberação de sala, gerar relatórios. Quais são os atores, tipos de usuários que o sistema deverá cadastrar? Só técnico administrativo e professor. Lembra lá do Minimundo? Quais as funcionalidades que cada ator deverá ter acesso? Admin, todas. Técnico administrativo, todos menos o cadastrar e deletar técnico administrativo. Você deixa essa função para o administrador. Professor não tem nenhuma. Ele só tem a opção de, no máximo, solicitar a reserva do laboratório. Mas mesmo assim, quem está fazendo essa função é o técnico administrativo. Lembra lá do Minimundo. Ele botou a regra de negócio que é o técnico administrativo que tem que ir. Quais os atributos de cada funcionalidade? Neste caso aqui, eu estou determinando, por exemplo, o que teoricamente, cada entidade, cada objeto vai ter dentro do banco. Cadastrar um técnico, você vai ter um código, um nome, um e-mail e um telefone. Aí para buscar, através do nome, atualizar cadastro de técnico, deletar cadastro de técnico. E assim sucessivamente. Quantas telas o sistema terá? Pensem comigo. Você vai ter, nesse sistema,
obviamente, a tela de login, que assim os usuários não podem entrar no sistema se não for assim. A tela inicial, aí você parte para um terceiro nível. Você vai ter a gestão dos usuários, configurar a conta, gerar relatório e gestão de sala. Na gestão dos usuários, você tem que cadastrar, buscar, editar e deletar. O outro, na gestão de sala, você tem que cadastrar, buscar, editar e deletar. Vamos pensar num desenho do protótipo. O protótipo, pensem comigo, o protótipo na realidade é só um esboço. Não quer dizer que o sistema vai ser igual ao que você está desenhando, é só um esboço. Imagina aí, botei simplesmente aqui um quadrado, obviamente vai ter bem mais coisa, mas um quadrado, vai ter escrito o nome login, onde ele vai colocar o e-mail, a senha e entrar e no máximo esquecer a senha. Foi o que eu pensei, né, para o meu. Se você pensar em uma outra forma, fique à vontade. Logo em seguida, quando alguém entrar, você vai ter naquela página inicial, gestão do usuário, gestão de sala, gerar relatório, configurar conta. Aí eu botei aqui embaixo alguns detalhes, desenvolvido por tal, contato, quem somos, aí tem aqui, olá usuário, um desenho, pode ser uma cara ou um perfil lá. Quando for cadastrar um usuário, todo o cadastro será feito da seguinte maneira, vai ter um nome, quadrado do lado, que ele tem que preencher, aqui está o tipo, e botar para cadastrar. No diagrama entidade e relacionamento, teoricamente vocês irão aprender futuramente o que? Aqui você vai ter as entidades e o relacionamento entre elas. Assim segue para cada um. Aqui eu fiz para esse nosso projeto de controle do Data Show. Ok? Então, diagrama relacional. Aí eu peguei aquele diagrama de entidade e relacionamento, onde tem as entidades, que a entidade na realidade são os objetos os objetos que você está botando dentro do banco e transforma ele em tabelas. A essa transformação você vai gerar essas outras tabelas que vai ficar aqui, não é exatamente, mas está mais ou menos isso aqui em relação ao que você vai colocar lá no banco. Ideias, pensem direito no projeto de vocês, pensem no que vocês têm que fazer, elabore principalmente o Minimundo e não esqueçam, qualquer dúvida, pode perguntar, comente lá no Google Classroom, comente no Slack, mas não fiquem com dúvida. Elabore as ideias de vocês com calma, tranquilo e vamos em frente que o assunto segue. Até mais, pessoal!